hoje vamos continuar na mesma entoação, uma pregação expositiva, falando sobre introdução e alguns tópicos, a saber, amor entre os irmãos e quem não devemos imitar, que é o verso 12, e que tipo de amor temos que ter um para os com os outros. Então, nessa breve introdução, mais uma vez, na exposição passada a gente já tinha falado sobre isso. João, ele escreve essa epístola em um momento que a igreja está sofrendo um ataque espiritual. Ataque espiritual esse que vem do que nós hoje conhecemos como gnosticismo, os gnósticos, Naquela época ainda chamavam de proto-gnosticismo. Gnosis, que é a palavra conhecimento. Então nós vemos que alguns desses gnósticos, eles estavam se infiltrando dentro da igreja. Então, com ensinamentos de que a matéria era ruim e na verdade só o espírito era bom. Ou seja, isso levava as pessoas a crerem num ascetismo extremo ou uma vida de libertinagem moral, sob a alegação de que essa libertinagem não afetava o espírito iluminado, já que esse espírito iluminado, o conhecimento, quem possuía eram eles, os gnósticos, Por isso que João escreve várias vezes: conhecemos, entendemos e sabemos, que quer dizer, refutando uma ideia gnóstica de que o conhecimento era deles. Então, diante desses ataques, João, já em avançada idade, ele escreve essa carta com um propósito duplo, um que é refutar essas heresias e confirmar a salvação dos verdadeiros crentes, Então, para isso, ele faz alguns testes práticos que, ao decorrer do livro de João, nós encontramos. Por exemplo, se a gente for ali em 1 João, o mesmo texto, vocês podem abrir, 2,18, nós vamos ver que: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Aí o versículo 19 vai falar sobre esses infiltrados. Eles saíram do nosso meio. Então o problema estava acontecendo dentro da igreja. Então, como o problema estava acontecendo dentro da igreja, João tem a necessidade de escrever essa carta, não adereçada a uma igreja, mas a uma carta universal. E no 4:1 fala que: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E vocês podem conhecer o espírito desse modo: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus. Mais uma vez, eles não criam que o Jesus Cristo tinha vindo em carne, mas só em espírito, Então, por isso que ele fazia esse teste doutrinário. Se vocês querem saber se um homem é de Deus ou não é de Deus, aplique esse teste. Jesus Cristo veio em carne ou veio em espírito? Então, nós sabemos que Jesus veio em carne. Ele se fez carne, e habitou aqui com nós. Então, esses testes, na verdade, esses gnósticos, eles estavam negando a divindade de Jesus Cristo. Eles aceitavam Jesus como um homem, mas eles dividiam o Cristo de Jesus, o Cristo ungido, o Cristo, o ser divino, do Jesus, o ser material e carnal. Inclusive, até houve um desses que era Cerinto, um desses heresiarcas, que disse que Jesus era um homem comum e que no batismo o Cristo desce sobre ele e um pouco antes da cruz o Cristo sai. Uma heresia das bravas. Então, a partir disso, dessas heresias, ele faz o teste doutrinário, moral, do amor, da separação do mundo, teste da permanência e teste da evidência prática. Ok? Essa é uma breve introdução do que o livro de João ele trata. Entrando no versículo
continuando a exposição da vez passada, então dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. A saber, se você ama seu irmão, você é um filho de Deus. Se você não ama seu irmão, você é um filho do diabo. Depois desse versículo, o versículo 11 começa bem assim. Porque é esta a mensagem que ouviste desde o princípio. A que princípio que João está se referindo aqui? Quando nós lemos, parece que nós entendemos o princípio da criação, né? O princípio da encarnação. No princípio era o verbo era Deus. Inclusive no capítulo 1 e no versículo 1 da mesma epístola, ele começa com esse mesmo termo, né? O que era desde o princípio. Então, o que era do princípio do capítulo 1, versículo 1, fala da natureza de Jesus. Já o que era do princípio, aqui o que vocês ouviram do princípio, fala do conteúdo que nós ouvimos. E o que nós ouvimos desde o princípio. Isso é muito importante, porque João está dizendo para nós guardarmos o que nós ouvimos desde o princípio. E nós ouvimos isso de Jesus. Por que João enfatiza isso? Justamente por causa dos ensinos que estavam tendo na igreja ali, ou em toda a igreja universal, né? Sobre falsos cristos, falsos profetas e falsos ensinamentos. João está dizendo então para nós: fique no que você ouviu desde o princípio. Uma aplicação para nós. Nós hoje abrimos a internet, TikTok, shorts de YouTube, e meu Deus, cada dia que passa aparece mais um maluco nesse mundo para fazer interpretações bizarras da Bíblia, para fazer interpretações heréticas. E o que nós aprendemos aqui é que nós temos que ficar o que nós ouvimos desde o princípio. O que nós ouvimos desde o princípio é a sã doutrina. A sã doutrina, ela não está maculada e nem mesclada. A sã doutrina, diz a palavra de Deus, diz que ela é pura. Então, se a sã doutrina ela é pura, João nos orienta a ficarmos naquilo que nós ouvimos desde o princípio. Esse dia eu abri a internet lá no TikTok, e aqueles pregadores dizendo, um próprio assembleiano dizendo sobre doutrinas fora da assembleia. Eu vou falar de seita, tá bom? Que nem adventismo, né? Dizendo que essas mensagens pregadas por eles são bíblicas. E isso não é o que nós ouvimos desde o princípio. O que nós ouvimos desde o princípio é a ética basilar do reino de Deus. E o que nós ouvimos desde o princípio? João 13,34 vai nos dizer que nós amemos uns aos outros. Essa mensagem ela foi falada por Jesus em Mateus, capítulo 22, 39, e João 13,34, né? Que diz: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Mas pega aí, Levítico capítulo 19, versículo 18. Parece haver uma contradição entre esses dois versos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas quando nós vamos para o capítulo 19 e versículo 18 de Levítico, o texto vai dizer: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim como está escrito em Mateus 22, 39, né? Qual é o grande mandamento? Amar o Senhor teu Deus, né? E o segundo é semelhante a esse: amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, por que Jesus está chamando isso aqui de um novo mandamento? Pode voltar lá em João 13,34. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros como eu vos amei. Os irmãos entendem? Primeiro, que a palavra novo aqui, diferente de Mateus 9,17, que diz que não se põe vinho novo em odres velhos, né? A palavra ali
é neos. Neos é novo no sentido de ser novo, ok? Muitas vezes a Bíblia vai usar esse neos para falar sobre jovens também. Só que a palavra aqui, em João 3,34, é kainem. Kainem, ela não se abstém apenas no conceito de novo, mas é um novo no sentido de qualidade. Ele é novo no sentido de elevar a outro nível. Então, o que Jesus está falando? Um novo mandamento vos dou. Vocês aprenderam a amar ao próximo como a ti mesmo. Mas eu digo assim: amem os outros como eu vos amei. Antigamente o amor era baseado em nós mesmos, mas agora Jesus nos dá um novo mandamento. Ele fala: ame o próximo se baseando em mim. Então nós temos que nos basear em Jesus. Amem os outros como eu vos amei. Assim vocês devem amar os seus irmãos, se baseando em Jesus Cristo. Então esse novo aqui é isso. Se antigamente a gente se baseava em nós mesmos, amar o próximo como a si mesmo, agora não. Agora nós amamos conforme Jesus, conforme Ele quer que nos amemos, e de forma, vocês devem amar uns aos outros, como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? É uma pergunta, Jesus nos amou de forma sacrificial. Jesus nos amou de forma incondicional. Jesus nos amou até a morte. Então você está dizendo que nós temos que amar uns aos outros ao ponto de dar a vida? Lê o versículo 16 que vocês vão entender, de 1 João 3. Está escrito: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida. Esse dar aqui, é um eufemismo para a morte. Deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Mas eu aprendi que o amor ágape é só de Deus. Aprendeu errado. Porque a palavra aqui é ágape. Então nós temos que amar o irmão agapado, de forma sacrificial, de forma a dar nossas vidas. Inclusive, esse texto aqui, agora eu vou falar um pouquinho de apologética, nós usamos esse texto para refutar uma heresia dos testemunhos de Jeová. Qual? Que nós não podemos doar sangue. Agora, se a Bíblia está mandando nós dar a vida pelo irmão, e no Antigo Testamento o conceito de vida está no sangue, então nós podemos dar o sangue, nós podemos doar sangue, tá? Fecha aspas. Então nós temos que amar dessa forma nossos irmãos, de forma a dar a nossa vida, se possível, pelo irmão. Então por isso que é um novo mandamento. Você viu como ele elevou? Antigamente você tinha que amar amar o próximo como a você mesmo. Agora é um amor sacrificial, de forma que se o seu irmão estiver mal, ajude. Se o irmão estiver mal, contribua. A partir do versículo 17 já é outra exposição, mas vai estar explicando bem esse termo de ajudar ao próximo. Amém? Então no versículo 12 nós entramos na parte em quem não devemos imitar. E quem não devemos imitar? Cadê o versículo 12? Não como Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas próprias obras eram más e as de seu irmão eram justas. A Bíblia fala que ele pertencia ao maligno. E de acordo com o contexto, por que ele pertencia ao maligno? Vamos ver se vocês captaram o versículo 10. Porque ele era o filho do diabo. O contexto traz isso para nós, E a Bíblia diz que ele odiava o seu irmão, ele assassinou o seu irmão, porque as suas obras eram ruins. Aí você se pergunta,
que eu posso ser comparado, ou alguém pode ser comparado a Caim, se ele não assassinou o seu irmão? Mais uma vez, o versículo 15, ele responde isso. É uma surpresa, é uma grata surpresa, né? Quem odeia o seu irmão é assassino. Mais uma vez, há uma mudança de conceito. Quer dizer, que se no Antigo Testamento você precisava até o caso de você ter que matar o irmão para odiar, para ser assassino, aqui o que o apóstolo Jesus nos ensina é: o simples fato de você odiar o seu irmão faz de você um assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Que significa que quem odeia o seu irmão, primeiro, ele é um filho do diabo. Segundo, ele não tem a vida eterna em si mesmo, ele vai para o inferno. Misericórdia. Misericórdia, né? Gostei da misericórdia, irmão? Misericórdia. Realmente, a importância de nós amarmos uns aos outros. Porque senão, se nós odiarmos, essa palavra aqui é legal, porque quem odeia, eu estava conversando com o Felipe esses tempos, eu acho que ele lembra, a palavra odiar aqui é um particípio presente. Você lembra o que é um particípio presente? Exatamente, ele é um ato contínuo. Ou seja, quem odeia o seu irmão, sendo ele um particípio presente, é um ato que contínuo, é quem está odiando, gerúndio, né? Quem está odiando e continua odiando ele. Você vê que isso tem raiz no coração. Então, quem continua odiando é isso, é semelhante a Caim, que matou o seu irmão. E como que nós podemos descobrir as obras de Caim? Olha, se pegarmos lá em Gênesis capítulo 4, nós vamos ver que os dois trouxeram ofertas, né? Deus se agradou das ofertas, no caso, Abel. Já Caim, Deus não se agradou das ofertas dele. Mas é importante salientar que antes de Deus se agradar da oferta de Abel, o texto vai dizer, versículo 4, tá? Versículo 4 e 5, que Deus se agrada da pessoa de Abel. E antes de Deus rejeitar a oferta de Caim, ele rejeita Caim. O texto diz: mas não aceitou Caim e sua oferta. Ponto. Mais um, vamos abrir mais um aspas aqui. Irmãos, quando nós viemos para a casa de Deus, nós temos que vir com pessoas preparadas para ofertar a Deus. Como que tem que estar a nossa vida para ofertar a Deus? Uma vida conforme Ele quer. Porque esse texto aqui ensina muitas coisas sobre ofertantes. O que Deus não aceita aqui? A vida da pessoa e a sua oferta. Então, nós somos pessoas, cristãos, que antes de vir para a casa de Deus, ou quando chegamos aqui, precisamos nos ajoelhar, precisamos orar e falar: Deus, aceita a minha vida. Porque se Deus não aceitar a sua vida e a vida que você está vivendo, não adianta você chorar, não adianta você cantar, não adianta falar em línguas estranhas, gritar e fazer qualquer coisa. Se Deus não aceitar a sua vida, esquece. Deus não vai aceitar a sua oferta. Jesus mesmo falou: se o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta aí, diante do altar, não no altar, diante do altar, vai reconcilie-te com ele primeiro, depois venham e ofereça a oferta. Por quê? Porque Deus não aceita oferta de qualquer jeito. Deus quer primeiro o ofertante. Amém? Amém. Continuando, então, aqui está um exemplo de que nós não devemos imitar. A palavra ódio aqui não significa somente não gostar. Mais uma vez, essa palavra aqui, ela é tão intensa que dentro do grego, ela traz várias nuances, e uma delas é tratar alguém como descartável. Nós não podemos tratar nossos irmãos assim. Romanos capítulo 12, né, Tami, que você leu, versículo 1, né?
fala que nós temos que dar honra uns aos outros. Esse é o amor. Esse é o amor que nós temos que dar, ao ponto de preferir que o outro cresça. Honra uns aos outros. Se o seu irmão está crescendo, ajuda ele a crescer. Não queira ver ele diminuir. E o seu irmão que está mais pequeno, você procura levantar ele. Na igreja nós não somos melhores uns com os outros. Na igreja nós não temos poder de orar um melhor que o outro. Nós somos todos iguais. Devemos honrar uns aos outros. E quando chegamos no versículo 13, olha como que o texto parece quebrar o assunto. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Mas peraí, o que tem a ver o texto em questão com os versículos anteriores? Olha, o texto 10 começa falando sobre filhos de Deus e filhos do diabo. O versículo 11 fala que nós ouvimos, amar uns aos outros, e não ser, o versículo 13 e o versículo 12, não ser como Caim. Ok? E de repente, vem esse versículo 13 aqui que, se não prestar atenção, não entende. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. O que isso significa? Tem, né? Tem alguma coisa a ver com o que está sendo dito? E tem. O que o João está querendo dizer aqui é que esse comportamento de Caim é um comportamento de um mundano. No capítulo 2, logo no começo, ele fala: não ameis o mundo, e nem do que no mundo há. Ou seja, se você não ama o seu irmão, olha só, você é um filho do diabo. Você é um mundano e não tem vida em si mesmo. Por isso que esse versículo, que parece estar solto aqui no 13, né, ele está aqui: não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Porque o mundo odiar nós é normal. João 15, versículo 8 vai dizer: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Isso é Jesus falando dele. Ou seja, eles vão odiar você. Vocês não pertencem ao mundo. Se pertencesse, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Isso aí está claro, né? Agora, ter um comportamento de um mundano, que é odiar, assim como esse mundo aqui que Jesus fala que nos odeia, aí não é aceitável. Tem que voltar para Jesus, tem que reconciliar com o seu irmão. Amém. Então, por isso que o tema é: amemos uns aos outros. Amém. E eu vou enfatizar isso até o final da pregação. Eu vou repetir 10, 20, 30, mas eu quero que todos nós saiamos daqui em mente que nós temos que amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Então não está solto, né? Esse versículo é o comportamento de quem é um filho do diabo. Ele é mundano também. Os irmãos estão entendendo? Estou falando rápido, tá bom? Tranquilo? É que eu estou correndo por causa do tempo, tá, irmãos? E o versículo 14 fala que nós sabemos que passamos da morte para a vida. Como que nós sabemos disso? Porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Mais uma vez, verbo perfeito. Aqui já é diferente. O que é passamos da vida para a morte? Esse verbo perfeito é uma ação concluída no passado e operante no presente. E para nós, no caso aqui, futuro. Ou seja, o que foi operado lá no passado que tem resultado em nós agora, que fez nós passarmos da morte para a vida? Jesus Cristo numa cruz. Naquele momento a seguir, nós passamos da morte para a vida. Isso aqui, ela não é uma morte física, mas é uma morte espiritual. Quer dizer, é uma separação de Deus, a ausência da vida divina, que é quem nós sabemos que passamos da morte para a vida.
Nós estávamos lá, mas hoje nós estamos em vida. Como sabemos? Quando amamos uns aos outros. O texto não tem muito o que falar sobre ele, né? E também aqui tem um verbinho que não é um ato isolado, é um padrão de vida, esse amar um ao outro. Nós não somos salvos porque nós amamos nossos irmãos. Entenda isso. Tá? Como que nós somos salvos? Pela fé. Então, por que então que nós não somos salvos porque amamos? Na verdade é o contrário, nós somos salvos e por isso amamos. Então é consequência da salvação, é consequência de nascermos da água do Espírito, consequência de passarmos da morte para a vida. É o resultado que nós temos, que é, nós amamos nossos irmãos. Isso tudo é fruto que nós temos, né? Então isso é coerente com todo o texto de 1 João, né? Que fala de uma comunhão, igreja, vida em comunidade. E quem não permanece na morte, habitar, continuar em estado. Implicação forte aqui, Jesus não diz que ele não diz que é algo imaturo, mas ele diz que permanece na morte. Contexto imediato. Por exemplo, Caim odiou e matou. O mundo odeia o justo, versículo 13. E nós falamos que quem odeia seu irmão é justamente um assassino. Então nós vemos aqui, nesse versículo 14, que aquele que não ama seu irmão permanece na morte. Imagina, você é um cristão há 20 anos, 30 anos, 40 anos, e ainda tem isso no seu coração, né? Então precisamos, irmãos, voltar para que nós não odiemos, mas que nós amemos de forma sacrificial. E o versículo 15 aqui é: qualquer que odeia seu irmão é homicida. Nós já explicamos ele agora há pouco, né? E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Jesus disse em João 17, versículo 3: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não ter vida em si mesmo é ter a ausência de Deus. Não é uma vida eterna sem o relacionamento com Deus. Então aqui mais um contraste entre o versículo 13 e o 15, né? Por exemplo, quem ama tem a vida, quem odeia tem a morte. Quem ama passou da morte para a vida, agora quem não ama permanece na morte. E quem ama tem a vida presente com Deus. Quem não ama não tem uma vida presente com Deus. Deus não habita nele. E todos nós queremos que Deus habite em nós, através do seu doce Espírito Santo. Amém. Isso são frutos do Espírito Santo. E no versículo 16, nisto percebemos o amor de Deus, porque Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar nossas vidas pelos nossos irmãos. Repito, um amor sacrificial, um amor que não leva no seu coração o que o outro tenha feito com você, mas um amor que perdoa, um amor que ele é livre de mágoas, um amor que não deixa aquilo enraizar em seu coração. Isso são frutos, isso é o próprio amor sacrificial, porque você sacrifica o seu orgulho para amar o seu irmão. O eu não quer, mas se nós temos a palavra de Deus e nós entendemos a palavra de Deus, esse eu cai por terra, né? Essa semana aconteceu uma coisa estranha lá em Ogaki, e a igreja que eu estava, eu saí de lá e uma ou duas pessoas me ligaram para perguntar o motivo de eu ter saído de lá, tá? Na época eu fiquei triste, fiquei muito magoado,
E realmente, aquela época foi uma época difícil para mim. Mas passado um ano, teve uma rebeliãozinha lá, e essas mesmas pessoas saíram, e o que eu fiz? Eu falei, eu vou ligar para cada um deles. Esses que não ligaram para mim, eu vou ligar. E eu liguei. E eu liguei para cada um deles, não para jogar na cara, mas para falar, me lamentar pelo acontecimento e dizer, irmão, eu te perdoo. Irmão, você é meu irmão. E eu quero habitar com você no céu. Se eu quero habitar com você no céu, eu tenho que liberar esse perdão. Nós temos que liberar esse perdão. Nós não podemos deixar isso enraizar em nossos corações. Eles pediram perdão para mim também, e é lógico que eu perdoei. Também pedi perdão, porque Jesus fala, se o Senhor não tem alguma coisa contra você, não é você que tem contra ele, né? É você contra ele. Então vai pedir perdão, pedir perdão, tudo bem, tudo feito, e estou leve. É bom isso, irmãos. É bom liberar perdão. Amém. Isso é fruto de tudo isso aqui que nós pregamos. Isso é fruto de sermos filhos de Deus. Isso é fruto de não imitarmos as obras de Caim, a saber, amar de forma sacrificial. Nem que você tenha que matar o seu eu para isso. Tudo isso é o que o texto de João nos ensina. Então, concluindo, vai sobrar 15 minutos, está ótimo. João aqui, João não está ensinando que qualquer falha gera a perda da salvação automática, ok? Mas João, ele está falando que um padrão contínuo de ódio revela a ausência de novo nascimento e a ausência da vida eterna. Em contraste, que se você tem um novo nascimento, você tem vida. Se você tem um novo nascimento, você passou dessa morte para a vida. Como? Se amarmos os irmãos. Amém, meus irmãos? Amém. Vocês entenderam? Vocês entenderam tudo? Tudo bem? A irmã Luciana outra vez fez pergunta. Tá bom? Tá tranquilo? Tá bem explicado? Ok? Então, os irmãos, fiquem em pé. Curvem suas cabeças. Aqui nós terminamos essa série que nós fizemos, né? De 1 João 3, versículo 10 até o versículo 16. Vamos ver se na outra eu pego o versículo 17 ou vou para uma outra exposição bíblica. Amém, meus irmãos? Amém. Então, maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse momento que estivemos aqui. Mais uma vez, expondo Sua palavra, Deus. Que essa palavra possa entrar no coração de cada um dos irmãos, permanecer na mente, e que ao ir para casa, essa mensagem possa fazer reflexão nele, Deus. Que cada um possa pensar como será melhor para eu servir o meu irmão melhor ou amar melhor. Que o Teu Espírito Santo possa, Deus, falar no coração de cada um. E tudo aquilo que eu não consegui transmitir, o Senhor possa transmitir com Suas palavras, Deus. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Antes de eu respirar,